Fala, nação, saudações rubro-negras do maior campeão brasileiro da Liberta, Clube de Regatas do Flamengo. Mengão amassou o Vasco no jogo de ontem. 1-0 foi pouco, era para ter sido mais. 32 chutes a gol do Flamengo contra apenas um chute do Vasco. Vamos ver aí como é que foi a análise da ESPN. A vitória do Flamengo está repercutindo aí na mídia. O Felipe Luiz ontem entrou com um time, com alguns jogadores do time titular, mas ainda assim com um time misto, e o Flamengo consegue a primeira vitória no Campeonato Carioca. Jogo muito importante, valeu porque era um clássico também, e no final de semana o Flamengo vai enfrentar o Fluminense, essa preparação já iniciou. Vamos ver como é que a imprensa repercutiu a vitória do Flamengo ontem no Maracanã contra o Vasco por 1-0. Já deixando aqui os agradecimentos e os créditos ao canal ESPN. Hoje não falaremos. Eduardo Afonso te mandando um abraço. Eduardo Afonso te mandando um abraço. Desejando um ótimo programa para você. Abração para ele. Eu amo o Afonso. Eduardo Afonso eu amo você também, de outro planeta. Elias. Como eu amo o Oswaldo Pascoal. Como eu amo... Abre, Gro. Vai, trabalha, Nelson. Vai, Nelson. Nelson tá rindo hoje. Tá rindo até agora. Hoje, na última meia hora do programa. Nosso golfinho, Nelson. Olha lá. Tetra no camarotezinho. Diminutivos de um timaço. Aqui é só aumentativo, mesmo no diminutivo. Pascoalzinho, vamos até às 8. Trabalharemos tanto quanto o Léo Jardim trabalhou ontem. Embora o Diniz tenha falado que ele não fez nenhuma defesa, assim, muito difícil, não. E aqui no Morumbi, você falou, né? Que era melhor jogar. É melhor jogar. Eu digo isso para vocês. Boa tarde, você que está em casa, fã de esportes. Um abraço para você. Você sabe que você mora no nosso coração. Aí, José. Aí, obrigado. Cadê o Braz, aquele sem vergonha? Vou falar, né? tá na minha frente. O cara veio de agasalho do Corinthians, com a camisa da Lusa Venena embaixo. Então, hoje chegou aqui... na frente, desculpa, só eu tenho que falar. Tipo super-homem. Chegou na frente do Prihal e fez assim, igual super-homem, assim, ó. Zinho, hoje aqui... Gente, ainda, né? Você não ficou bravo comigo, não. Desculpa, Andrezão, desculpa. Você sabe, sacana. Aqui, você sabe que o nosso ambiente aqui com o pessoal atrás das câmeras é um ambiente espetacular. A gente tem... o privilégio de ter ótimas pessoas aqui conosco, e a gente tem essa liberdade dessa brincadeira. Agora, todo mundo hoje quis tirar uma casquinha do Prihal. Agora, gente, o São Paulo perdeu. Como diz o Zinho, de 3 pode, né, Zinho? Não, foi 3-2. Não foi 4-0, não. De 3 pode. Não foi 4-0, não, hein? É, Zinho. De 3 pode. Não foi 4-0, não, hein? Bom, de 3 pode. E não tem esse negócio de semana ruim, não. Não tem esse negócio de semana ruim, não, hein? Também tem isso. Agora, o jogo do Flamengo com o Vasco ontem... Que atropelo. Teve uma bola do Vasco na trave no primeiro tempo. Sim. Uma bola chutada na trave no primeiro tempo. Uma outra chance que a bola passou triscando. Isso ainda no primeiro tempo. Sim, no 0-0 aí. O GB dá uma triscada na bola. O GB teve uma chance boa ali. Passa pertinho do gol, é verdade, mas no segundo tempo, ainda depois da expulsão do volante, do menino, o Cauã fez uma infantilidade, aquele tipo de expulsão. Analisaremos já. Uma infantilidade. Bom, e aí só foi montando, aí só vem a cavalaria, só a tropa de elite entrando no segundo tempo. Aí eu falei, Jesus, não só pode fazer 5 alterações, porque dá, Jesus, aí entrou todo mundo. Aí, podia ter sido 5. Eu não gosto muito de me vangloriar, mas eu acertei o placar do jogo do Flamengo e falei que o São Paulo tinha que jogar. Então, não tem essa... Tá bem, você voltou em grande fase. Então, muito obrigado. Agora, manteve a grande fase. Sempre tem um momento e o outro. E o São Paulo queria brigar ontem. O Alberto Valentim. Rapaz, e o time dele não ganha, mas ele quer brigar. Dos últimos 10, somando a temporada passada, uma vitória só. E não joga também. Derrotas. Tem isso. Difícil o Galo ganhar um jogo também. E ali tá aparecendo ali Botafogo e Volta Redonda. A vitória do Botafogo. Gol do Montoro, bonito gol. Poderia até, eu acho que o Botafogo poderia ter vencido o jogo por uma maior quantidade de gols. Mas a gente acaba lendo cada notícia do Botafogo. Não tem acerto do salário, tem um jogador que tem um contrato para renovar, não sabe se vai renovar, se vai ficar. Aí você começa a entender por que o Savarino foi embora. E foi anunciado já oficialmente agora à tarde no Fluminense. Aí você começa a entender por que o Savarino foi embora, por que o Marlon Freitas foi embora. Porque, gente,
O Zé falou ontem como é que você falou, Zé? Que o Textor estava de brincadeira com o Lógico, não conhece a história do Botafogo. Para fazer o que ele está fazendo, ele não conhece. Não conhece. A gente lamenta isso, ver o Botafogo nessa situação. Eu lamento muito. Muito, muito, muito. É doído ver essa queda vertiginosa e parece uma queda que não tem nem paraquedas, ninguém para segurar. Nada. É uma queda, assim, livre. Não apareceu um paraquedas para poder suportar um pouquinho o que está acontecendo com o Botafogo. Para mim, a melhor imagem foi antes do jogo, né? Que a Roberta acabou entrevistando 2 torcedores, foram as 2 entrevistas espetaculares. Os torcedores mais lúcidos que eu já ouvi na vida. Espetacular. E o Flamengo voltou, hein? Quando eu avisar pra vocês. O Flamengo... Zé! Senhor, no futebol, a gente sabe que o relógio passa muito mais depressa. O Flamengo ontem, a essa altura, nessa hora, brigava, entre aspas, lá embaixo, para não cair no Campeonato Carioca. Agora já virou de novo, para variar, o favoritaço à conquista. Muito boa tarde. Muito boa tarde. O Pascoal acertou o placar, o Pascoal acertou sobre a dificuldade que o São Paulo teria, o Pascoal acertou nos 60%, 40% para o Flamengo contra o Vasco. Ele só não acertou a goleada que o Flamengo deu no Vasco, né? Foi a maior goleada do ano. O clássico, para mim, né, foi a maior goleada do ano. Não foi o 4-0 que os Palmeiras tomou, não foi o 3-0 que o São Paulo tomou, não foi o 3-0 que o Corinthians tomou. 1-0, a maior goleada que eu já vi sendo 1-0. 31, foi 31 o jogo. 31. Que atropelo. Foi ataque contra defesa. Que decepção Vasco da Gama. Eu, que achava que o jogo seria mais parelho, né? Então eu errei. Eu achei que seria mais taco a taco. Acho que os companheiros também esperavam mais equilíbrio. Até o Pascoal, com o resultado dele e dando favoritismo ao Flamengo, também achava, que a gente até brincou com você, né, Pascoal? Você falou 60-40, mas vai ser taco a taco. A gente ficou, como é que é isso? 60-40, taco a taco. Acho que ninguém esperava o atropelo que o Flamengo deu no Vasco da Gama. Foram 30 finalizações contra uma do Vasco. E essa uma do Vasco nem no gol foi. Foi o Vasco jogando como um time pequeno, aceitando que assim, o Flamengo é superior. O Flamengo vem com os principais jogadores. Aí o Vasco jogou do meio campo para trás. Não é a característica do Diniz. E não vem falar que foi por causa da expulsão. Não. A expulsão ainda estava 0-0, mas o Flamengo atropelou o Vasco da Gama. O Flamengo tomou conta do jogo. O Flamengo jogou 90 minutos no campo ofensivo. O Rossi deve estar reclamando. Hoje, acho que o Rossi hoje treinou 3 períodos, porque ontem ele não precisou fazer nada. Então o Rossi hoje foi de manhã, de tarde e vai treinar agora de noite de novo, porque ele não fez nada ontem, não foi exigido. E o Flamengo, parabéns, BAP. O BAP bateu o pé de colocar os principais jogadores, todos jogaram, menos Jorginho, Saúl, né, que tá em recuperação. Mas, assim, dos titulares, foi Jorginho e o Arrascaeta, né? Eu tô esquecendo alguém. O Pedro entrou, é verdade. Cebolinha jogou, Luiz Araújo entrou. Jogou todo mundo. Daquele time, Pascoal, que a gente fala assim, é o titular do Malvadão. Samuel Lino entrou. É o titular do incomparável. Só o Jorginho e o Arrascaeta. Aqui na lateral direita... não é titular absoluto. Na lateral direita, o Royal. O Royal... Juro, você tem razão. Na lateral direita, o Emerson Royal. O Varela também não jogou. Porque no segundo tempo, na volta para o segundo tempo, o Varela não jogou. Entram Pedro e o Alexandre. Todo mundo. Puxa, aí tirou o menino do lateral esquerdo, que não estava mal, mas estava jogando bota bem. O titular da seleção brasileira. Né? Agora, Zé... Mas foi um atropelo, Pascoal. Foi um atropelo. 1-0, goleada. Eu acho que muito mais. O Vasco poderia... eu sei que a expulsão faz toda a diferença porque é um volante. Assim que há a expulsão, há a troca do volante. Uhum. Entra um volante para fazer o trabalho de marcação. Mas, gente, você se limitar a se defender contra o Flamengo é saber que você vai tomar um gol, pelo menos.
Você tem que ter pelo menos iniciativa no jogo. O Léo Jardim brilhou, Pascoal. O Léo Jardim foi o melhor em campo. Rapaz, o Léo Jardim, o que ele pegou foi um espetáculo. Ele fez uma defesa de cabeça. Vamos falar já no jogo, peraí. Que é uma coisa impressionante. Rapidíssima mudança de rota, mas bem devagar. Daqui a pouco a gente retoma pro Maracanã, pro Clássico, porque daqui a pouco o Cruzeiro, pelo Campeonato Estadual, pelo Campeonato Mineiro, recebe o Democrata e teremos uma grande estreia. Eu vou passar 10 jogadores, vai faltar um, você vai me dizer qual é esse jogador. Cássio, goleiro, Fagner na lateral direita, João Marcelo, Jonathan Jesus e Cauã Prates. Vou parar aqui o vídeo. Japa, Vou parar aqui o vídeo porque eles já terminaram a análise aqui do jogo do Flamengo e Vasco. E realmente foi um massacre, né, pessoal? O Flamengo realmente ontem entrou para vencer mesmo, entrou com aquela fome da cavalaria, como o Pascoal falou, né? E como o Zinho falou também, o placar mentiroso, uma goleada. Foi 1-0, mas foi uma goleada de 1-0, porque o Flamengo realmente jogou muito bem, né? A cavalaria veio para cima do Vasco, e o Vasco realmente não teve muito o que fazer, cara. O Vasco não fez, botou uma bola na trave no jogo, mas foram 32 chutes a gol do Flamengo, contra um chute só do Vasco, e o Flamengo conseguiu aí a primeira vitória no Clássico, né? O Zinho falava que o BAP que exigiu isso, não foi nada disso. Ontem mesmo eu já gravei um react aqui, falando lá, o Thiago Lasmar confirmou essa informação com o BAP, né? Não foi o BAP que exigiu nada disso, o BAP falou que não se mete em vestiário, decisão do futebol é do Felipe Luiz e do Boto, e isso já estava planejado desde o início do ano. Todas as matérias aí que a gente via circulando falavam que o Flamengo ia começar a botar os jogadores da equipe titular em time mesclado a partir dos clássicos. Por que o Flamengo tem que fazer isso a partir dos clássicos, pessoal? Porque hoje é dia 22 de janeiro. Hoje, dia 22 de janeiro, no dia 1º de fevereiro, o Flamengo já tem uma decisão contra o Corinthians. No dia 28 de janeiro, o Flamengo estreia no Brasileiro contra o São Paulo. No dia 4 de janeiro, no dia 4 de fevereiro, perdão, o Flamengo já tem o segundo confronto do Brasileiro contra o Internacional. Então, quer dizer, hoje, dia 22 de fevereiro, ontem foi dia 21, o Felipe Luiz já tem que começar a botar esses caras para jogarem. O Flamengo teve a final do Mundial no dia 17 de dezembro. Eles já tiveram mais de um mês de férias, entendeu? Se representaram no dia 12, começaram a fazer um trabalho ali em academia, preparação física, e ontem foi o primeiro jogo onde alguns jogadores da equipe titular do Flamengo começaram a pegar minutagem. Essa minutagem é necessária, essa minutagem já estava no planejamento do Flamengo, e é isso, nação. Está aí a informação, está aí como é que a imprensa repercutiu essa vitória, essa goleada por 1-0 do Flamengo contra o Vasco. No final de semana, o Flamengo já tem um outro clássico contra o Fluminense, é o Carioca que continua, e o Flamengo vai tentando aí ganhar fôlego nessa competição para não precisar jogar aquele quadrangular contra o rebaixamento, que esse era um grande receio aí de alguns torcedores, e até algumas pessoas da mídia chegaram a mencionar isso, mas graças a Deus isso aí a gente acredita que não vai ser necessário. Tá certo, nação? Para você que está chegando agora, esse é o canal Pauta do Mengão React, né, onde a gente faz aqui as reações da imprensa e da mídia esportiva do noticiário do Flamengo, e eu tenho também o canal Pauta do Mengão, @Pauta do Mengão, que é um canal mais dedicado a vídeos short, vídeos pequenos. Então esse canal aqui é com vídeos mais longos, e o outro canal, o Pauta do Mengão, ele é mais dedicado a vídeos pequenos, tá certo? Eu peço para que você se inscreva aí nos dois canais e deixe o seu like nesse vídeo e comenta aqui embaixo para mim o que você achou dessa atuação do Flamengo no Clássico de ontem. Valeu, nação. Tamo junto. Saudações rubro-negras do maior campeão brasileiro da Liberta. Aqui é 24 horas de Mengão por dia. Esse é o Pauta do Mengão. Eu sou o Rafão. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem com Deus e amanhã a gente volta com as reações da imprensa a essa preparação do Flamengo para o Clássico contra o Fluminense. Valeu, nação. Tamo junto. Forte abraço. Fiquem com Deus.